Olá, bom dia. Eu sou Thiago Fadini e hoje é quarta-feira, 20 de março e este é o Morning Call do Safra. E comigo aqui hoje, Cauê Pinheiro. Tanto o Ibovespa quanto o dólar apresentaram leves altas no pregão de terça-feira. O Ibovespa subiu 0,45% e estacionou ali na faixa dos 127.500 pontos. Já o dólar terminou cotado a R$ 5,02, destrinchando setorialmente essa leve alta do Ibovespa. O principal responsável pela alta foi o setor de indústria, seguido pelo siderurgia e mineração e consumo. O setor de indústria subiu ali quase 1,8%. Na outra ponta da mesa tivemos o setor de telecomunicações, consumo discricionário e construção caindo. Telecomunicações caiu 1,2%. Indo para as maiores altas e maiores baixas do pregão de ontem. Embraer liderou as altas com 6,5% de alta, Braskem e Petz logo em seguida. Entre as maiores baixas tivemos Magalu, ali no setor de varejo, com queda de quase 6,2%, TIM e Santander Brasil. Indo para índices externos e commodities. Não tivemos pregão no Japão, mas na China o fechamento foi levemente positivo ali em 0,08%. O futuro do S&P aponta também para baixo na mesma proporção, só que inversamente proporcional ao da China. Minério de ferro também teve um fechamento aí depois de altas fortes consecutivas, um fechamento negativo de quase 1%. Falando sobre a agenda de indicadores do dia, o mercado aguarda as decisões de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, ao longo da tarde, você tem a cobertura completa da decisão lá do Fed sobre o intervalo da taxa de juros americana no portal O Especialista. Copom, lá por volta de 6h30 da tarde, aqui no horário de Brasília, também decide o patamar da Selic. E, óbvio, toda a cobertura, como eu disse, no portal O Especialista. Cauê, qual que é a nossa expectativa exatamente para essas reuniões? O que a gente projeta? Bom, a expectativa, Thiago, fica para manutenção do intervalo da taxa de juros nos Estados Unidos, que hoje está em 5,25% e 5,5%. O destaque vai ficar para os DOTs, que são as estimativas dos membros do Fed para as próximas decisões de juros, e também para a entrevista do Jerome Powell depois da decisão, às 3 horas da tarde. No Brasil, a expectativa é de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, levando a taxa Selic para 10,75% ao ano. E o destaque também vai ficar para o comunicado do BC, que deve indicar mais cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Porém, o comunicado ele deveria trazer questões que poderiam fazer com que o mercado interprete uma mudança de comunicado na reunião seguinte, o que não deve alterar a nossa projeção de Selic terminal em 8,75%. A JSL divulgou o resultado referente ao quarto trimestre do ano passado e os números vieram robustos e praticamente em linha com as nossas estimativas. A companhia apresentou um bom crescimento de receita impulsionado pelas aquisições realizadas em 2023 e também conseguiu manter um bom nível de margem de lucro. Despesas financeiras acima do esperado levaram a uma contração de 25% no lucro na comparação ano contra ano. Mantemos a recomendação de compra para a JSL olhando para o médio prazo por conta de sua boa perspectiva operacional. E a oportunidade do dia é uma compra em JBS. O papel que rompe uma região de resistência anterior volta a testar o patamar como suporte e também a média de 7 períodos. Indica entrada de fluxo comprador e tem como alvo a região dos 24,30. O stop dessa oportunidade fica em 22,25. Segue valendo a entrada em uma compra em JBS. E estes foram os destaques do Morning Call Safra dessa super quarta de juros. Lembrando que temos episódio novo do nosso videocast aqui do Banco Safra, o Visão de Especialista no nosso canal no YouTube. Nayane Cabo e Cauê Pinheiro falam sobre a nova carteira recomendada de fundos imobiliários aqui do banco. Um abraço, bons negócios e nos vemos amanhã.